Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Major filmado interagindo com manifestantes durante invasão ao Palácio do Planalto afirma que agiu para conter ânimos dos invasores. Abordagens policiais fiscalizadas. Projeto de lei prevê o uso de câmeras corporais por forças de segurança do DF. Quiosques dentro da lei, Câmara Legislativa promove debates para reformular a legislação que trata do setor. Incentivo à cultura. Comissão da Câmara Legislativa se reúne com produtores culturais para discutir a aplicação da Lei Paulo Gustavo. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de outubro. Por conta do feriado prolongado de 12 de outubro, as atividades do plenário da Câmara Legislativa na última semana foram concentradas na sessão do dia 10. Houve aprovação de projetos importantes, entre os quais o que atualiza a Lei de Parcelamento do Solo Urbano do DF. De autoria do Poder Executivo, a proposta irá ampliar a oferta de áreas para habitação de interesse social, buscando assim prevenir a expansão de assentamentos urbanos informais. A aprovação foi bastante comemorada nas galerias do plenário. Outra proposta aprovada pelos distritais no dia 10 reconhece os pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência, em conformidade com a lei brasileira que trata do tema. De autoria do deputado João Cardoso, a medida garante às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos oferecidos a portadores de outros tipos de deficiência e estabelece o dia 12 de maio como data oficial de conscientização e enfrentamento à doença no DF. Também no dia 10, os distritais derrubaram veto parcial do governador Ibanez à proposta que prevê o aproveitamento dos empregados da antiga SEB em outros órgãos da administração pública. Com a derrubada do veto, os empregados da SEB que estavam em exercício no dia 20 de janeiro do ano passado irão manter os empregos obtidos por meio de concurso público. A falta de servidores na saúde pública do DF voltou a ser pauta no dia 10. Preocupados com o agravamento do problema, os deputados Jorge Viana e Deise Amarilho foram mais uma vez à tribuna cobrar a contratação de novos profissionais, visando assim evitar o iminente colapso do sistema. Jorge Viana ainda se uniu a Chico Vigilante em críticas às empresas contratadas pelo GDF para a prestação de serviços de limpeza, conservação e vigilância para a Secretaria de Saúde. O alvo dos parlamentares foram os constantes atrasos no pagamento dos funcionários que realizam essas atividades. A CPI dos atos antidemocráticos ouviu no último dia 9 o depoimento do Major do Exército José Eduardo Natali. Ele atuava na Coordenadoria de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e foi escalado para a execução dos planos de defesa do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando aconteceram as invasões às sedes dos três poderes. Embora não estivesse em um cargo com poder decisório à época dos ataques, o Major Natali se tornou peça central das investigações após o vazamento de vídeos nos quais ele aparece interagindo com os invasores dentro do Palácio do Planalto. Nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, é possível vê-lo conversando com os manifestantes e permitindo que eles pegassem garrafas de água do recinto, uma atitude considerada suspeita tanto por deputados da direita quanto da esquerda. Em seu depoimento à CPI, o major negou ter sido conivente com os invasores. Ele também afirmou não ter distribuído água a nenhum deles, mas sim permitido que eles pegassem a água com a intenção de acalmar os ânimos. A estratégia seria impedir que a depredação continuasse e que os manifestantes chegassem até o gabinete presidencial. Não entreguei água, tá? As pessoas pegaram ali em um esforço de diminuir os ânimos. Todo o esforço foi feito para que aquela situação ali dentro não se inflamasse ainda mais. Dentro da razoabilidade, no momento que o manifestante entra naquela copa e diz que quer uma água, eu deixei pegar uma água, né, com o intuito justamente de não alimentar nenhuma crise, né, não alastrar aquela crise. Tá?
e o objetivo foi alcançado. Tanto que o gabinete presidencial não foi invadido. O Major Natali também afirmou não ter participado do planejamento das ações de segurança para o dia 8 de janeiro e que sua escalação para chefiar a execução dos planos se deu na véspera dos ataques. O Major reforçou o caráter operacional de seu posto, afirmando ter cumprido todas as ordens de seus superiores e agido dentro do esperado em uma situação de gerenciamento de crise. É importante frisar que, a partir daquele momento, havia entrado em uma situação de gerenciamento de crises, cujos princípios são conter, isolar e negociar. E o objetivo principal é preservar vidas. Assim, comecei o processo de contenção para evitar que a crise se tornasse ainda maior. O depoimento do Major dividiu opiniões. Para os deputados de direita, o fato do Major estar defendendo o gabinete presidencial praticamente sozinho reforça a tese de que houve negligência por parte das autoridades federais responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto à época dos ataques. Eles também entendem que a absolvição do Major e de seus superiores em sindicâncias e inquéritos abertos para apurar os fatos mostram que as falhas federais não estariam sendo punidas com o mesmo rigor utilizado para punir erros de membros das forças de segurança locais. A gente precisa equivalecer as ações que são feitas, as punições que são tomadas. Anderson Torres e G. Dias. Um estava a 2.000 quilômetros dos manifestantes. O outro estava a 2 metros dos manifestantes. Qual que foi preso? No começo a gente apanhava, direita, polícia. Hoje, graças a Deus, a coisa está dividida. A gente sabe os membros da polícia que responderão, mas também sabemos toda a omissão e participação do governo federal. Não tem como tirar isso aqui. Já os parlamentares alinhados à esquerda questionam o fato de o Major e praticamente toda a equipe do GSI ser a mesma que atuava no governo de Jair Bolsonaro, sob o comando do general Augusto Heleno, o que poderia explicar a suposta conivência com os manifestantes. Os deputados de esquerda também entendem que as técnicas de negociação que o Major diz ter empregado no caso não parecem ser as mais adequadas para uma situação como a do dia 8 de janeiro. A resposta daqueles agentes, tanto das Forças Armadas como também da Polícia Militar, no momento anterior, é uma resposta muito pacífica. Me parece que não agiram com a proporção que deveriam. Não houve uma transição adequada. Ficou muito claro que não houve uma transição no GSI que fosse adequada. Então, isso gera um terreno cinzento de desconfiança com a ação institucional daqueles agentes que permaneceram em serviço. Sobre o processo de transição presidencial, o Major Natali afirmou não ter participado de nenhuma reunião decisória, uma vez que seu cargo tinha natureza operacional. Ele também destacou que não havia tempo hábil para a troca do efetivo, uma vez que a preparação para atuar no Palácio do Planalto em um cargo como o dele leva em torno de 21 meses. Para o relator e para o presidente da CPI, o Major foi sincero no depoimento e não deve ser responsabilizado pelas falhas ocorridas no dia 8 de janeiro. Ele fez o protocolo que tinha que ser feito. O gesto dele da água ali, não indiretamente ou diretamente contribuiu, não. Ele estava lá de serviço, não tinha efetivo e ele agiu de forma a preservar as pessoas. Eu tenho essa concepção. O Major não contribuiu diretamente, indiretamente com nada. Ele era um cumpridor de ordem, a ordem que deram para ele, escalaram ele um dia antes. Ele foi lá cumprir o papel dele, inclusive correu o risco de ser morto pelos criminosos que estavam ali. Vigilância. Esse é um termo cada vez mais presente no conceito de segurança pública. A ideia é de que o olhar constante sobre a sociedade e os indivíduos possa inibir ações fora da ética e das normas em vigor. O governo do Distrito Federal está disposto a se juntar a outros 7 estados que já incorporaram câmeras nos uniformes dos policiais. Um projeto piloto está sendo desenvolvido para instalar 1.978 câmeras nos uniformes de policiais do DF, que conta com cerca de 10.000 PMs. Durante uma audiência pública realizada no plenário da Câmara Legislativa, no dia 23 de junho, o então subcomandante-geral da PM disse que as primeiras aquisições serão usadas por agentes do 1º Comando Regional, que cobre a área central de Brasília. Essa escolha foi baseada em padrões técnicos, porque, em paralelo a essa aquisição, tem uma implementação de infraestrutura.
E essa área do plano piloto favorece essa implementação. A partir daí, a gente vai expandir isso para as outras unidades. E nossa expectativa é que antes desses 2 anos a gente já esteja com essas 1.978 câmeras em funcionamento. A decisão do GDF está alinhada com um projeto de lei do deputado Fábio Félix, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa. A matéria do parlamentar prevê o uso de câmeras tanto nos uniformes dos policiais civis e militares, quanto em viaturas de órgãos da segurança pública. Os dados da Polícia Militar de São Paulo, depois da implantação do modelo de câmeras corporais, foi muito positivo. Houve uma diminuição de mais de 70% da letalidade policial. O que é letalidade policial? É a ação policial violenta que chega à morte, quer dizer, a morte pela arma do Estado. Então, a letalidade policial diminuiu substancialmente, então se mostrou como um projeto exitoso na diminuição da violência policial. Então, aqui no Distrito Federal, eu penso que esse monitoramento ele pode valorizar e fortalecer, inclusive, o trabalho institucional da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, também ser um instrumento de proteção dos direitos humanos. Segundo o Anuário de Segurança Pública divulgado em 2023, houve no país quase 6.500 mortes em intervenções policiais no ano passado. A menor taxa do país é a dos policiais do DF, com 0,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Os estados com os índices mais elevados são Amapá, com 16,6, Bahia, com 10,4 e Rio de Janeiro, com 8,3 mortes a cada 100 mil habitantes. A Câmara Legislativa, através da Comissão de Direitos Humanos, tem canais para quem quiser fazer denúncias contra abordagens policiais. Um dos meios de contato é o número de WhatsApp 99904 1681. A comissão recebeu 58 acusações de janeiro a setembro de 2023. Os casos são encaminhados para o Ministério Público, a Secretaria de Administração Penitenciária e para a Vara de Execuções Penais. As câmeras nos uniformes também podem beneficiar os próprios policiais, que podem provar inocência contra falsas denúncias. Da mesma forma, aquele profissional de segurança, ele também passa a ter algumas garantias em alguns tipos de apreensão de materiais ilícitos, por exemplo. Agentes de trânsito, caso utilizem, também vão poder realizar algumas comprovações que já são previstas no Código Brasileiro de Trânsito. Enfim, nós temos dos dois lados pontos bastante positivos. Quem nunca frequentou um quiosque aqui no Distrito Federal? Mas esse tipo de comércio tão tradicional enfrenta um desafio: a regularização desses espaços. Os permissionários defendem a alteração de uma lei de 2008, que permite quiosques de até 15 metros quadrados no plano piloto e 60 metros quadrados nas demais cidades. Mas ao longo dos últimos 15 anos, as administrações regionais permitiram a ampliação. E mesmo com autorização, o GDF está aplicando multas e até interditando e derrubando alguns estabelecimentos, gerando insegurança para o setor. O assunto foi debatido em comissão geral no plenário da Câmara Legislativa, por iniciativa da deputada Paula Belmonte. Então a audiência pública foi para mostrar que grande maioria, nós estamos falando aí de um universo de mais de 15 mil quiosques aqui no Distrito Federal, um número imenso de geração de emprego, geração de pagamento de tributos, um número de geração de fornecimento de alimentação para essas pessoas. E essas pessoas que trabalham já há 35 anos, 25 anos no comércio estão praticamente não sem dormir, porque elas não sabem o dia seguinte como que vai ser a questão da fiscalização. A representante dos comerciantes propõe a definição de um marco temporal para a regularização dos quiosqueiros mais antigos. Porque tem o CIA, o Guará e o Cruzeiro, que são mais de 60 metros, e eles não têm legislação, então eu gostaria que eles continuassem na metragem que eles estão trabalhando. Por quê? Porque a administração, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, eles foram autorizados. Entendeu? Eles foram documentados na época, então eu acho que eles têm que continuar com a metragem deles. Em busca de uma solução para o problema, o representante do governo garantiu que a lei vai ser corrigida. O governador Ibanez, sensível à questão dos quiosques, à questão das pessoas que trabalham nos quiosques, da geração de emprego que eles produzem,
ele determinou a revisão dessa legislação. Essa legislação não será uma legislação fácil de se trabalhar. Nós estamos constituindo um grupo de trabalho para que possa contar com diversos órgãos do governo para opinar e também representantes do segmento. Leonardo trabalha em um quiosque no setor hospitalar sul há 33 anos, em um ponto herdado pela mãe. A praça foi reformada recentemente, mas ainda tem alguns problemas, como falta de banheiros e de caçambas de lixo. E a principal demanda dos comerciantes no local também é por mais espaços. A metragem atualmente, o quiosque foi feito em 12 metros quadrados. A nossa lei permite 15 metros. E aí nós estamos aí lutando junto com o sindicato nosso para ter uma metragem de até 25 metros aqui no plano piloto, que seria uma forma bem justa de atender as pessoas, de ter uma área ampla de trabalho para nós mesmos. Aqui em Brasília, os quiosques fazem parte da paisagem urbana. São importantes para a economia, geram empregos e pagam impostos. E, claro, também alimentam a população. Os quiosques, eles são fundamentais assim, para alimentação, uma alimentação de qualidade e muitas das vezes acessível à população, uma alimentação típica, né? Então temos em várias cidades, aqui no plano piloto também. O nosso comerciante de quiosque, geramos muito emprego, tem quiosque aqui no CIA, no Guará, que eles geram 40, 50 empregos. Os de 60 metros, eles geram de 10, 15 empregos, então eu acho que a nossa categoria atende muito bem a população. Setor que emprega pelo menos 90 mil trabalhadores direta e indiretamente, que gera renda e aquece a economia. Apenas em 2022 foram mais de 9 bilhões de reais movimentados pela economia criativa do DF, de acordo com uma pesquisa realizada por alunos da Universidade Católica de Brasília. Isso envolve a realização de espetáculos e eventos culturais. Mas apesar de pulsante, esse setor ainda sente as consequências de uma pandemia que paralisou o país por meses. Dito é produtor cultural em Ceilândia e lembra bem do período em que tudo ficou fechado. Foi um período dificílimo para a classe artística, né? Muitas casas se fecharam, muitos negócios se desfizeram, muitos artistas ficaram aí à mercê de suas famílias pedindo, né, uma cesta básica, uma coisa. Foi um tempo de muita dificuldade. Para ajudar os produtores culturais a se recuperarem dos prejuízos acumulados, o governo federal executa em todo o país a Lei Paulo Gustavo, que vai garantir 3,8 bilhões de reais em investimentos para projetos culturais nos estados, municípios e aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal já foi contemplado com o repasse da Lei Paulo Gustavo no valor de 48,1 milhões de reais. Do valor total, 70% serão destinados ao audiovisual, conforme prevê a legislação. O restante será destinado às demais linguagens artísticas, como música, dança, teatro, literatura e artes plásticas. O governo do Distrito Federal lançou um chamamento público para organizações da sociedade civil interessadas em ajudar na operacionalização da lei no DF. A lei, aprovada em 2022, foi tema de um debate na Câmara Legislativa. Produtores culturais se reuniram com representantes do GDF e conselhos de cultura para falar sobre os desafios na sua implementação. O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF, deputado Gabriel Magno, destacou a importância da lei para a classe artística e afirmou que a CLDF trabalha para que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Essa semana tivemos uma vitória importante porque o governo fez por meio de decreto a recepção desse recurso, né, no orçamento. Então ele já está disponível na peça orçamentária para poder ser aplicado, ser pago para o conjunto dos artistas. E nós iniciamos também, junto com o Conselho de Cultura, um processo de mobilização com o setor cultural para pensar os editais, as linhas dos editais, de maneira mais democrática possível, que descentralize esse recurso, sem burocracia, para que ele de fato chegue a quem precisa e chegue lá na ponta o mais breve possível. O subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural do GDF explica que os editais para projetos serão lançados em breve. A nossa perspectiva é que os editais sejam lançados agora, no mês de outubro. Devem ser 7 editais. Então a gente imagina
a partir do que a gente conversou com a comunidade cultural, que os editais devam contemplar entre 350 e 370 projetos. Então, isso ainda é aquém da necessidade do setor cultural, porque a penalização foi muito grande durante esse período de pandemia e a recuperação pós-pandemia foi gradual, não foi muito acelerada, mas a gente acredita que são projetos estruturantes que vão gerar muitos desdobramentos na comunidade artística, porque são projetos de grande vulto. Todas as informações a respeito da lei estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura do DF. Para quem trabalha na área, os recursos da Lei Paulo Gustavo e de outras fontes de financiamento público são fundamentais para dar continuidade ao desafio de fazer da arte uma forma de sobrevivência. Nós vamos nos inscrever em todas as ações do governo para a cultura. Estamos nos preparando para isso, participar de todos os editais, porque nós entendemos que a cultura precisa desses recursos públicos. O governo banca tanta coisa, né? E tem que bancar a cultura para o povo também. A arte, para as pessoas se divertirem, para as pessoas viverem, para as pessoas entenderem qual é o sentido da vida, né? E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.